Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para falar de astrologia, para falar um pouco sobre o ambiente, né, sobre as oportunidades, né, e talvez os desafios que possam surgir nessa semana, dia 6 de novembro, uma semana de eclipse solar, né? A Terra fica entre o Sol e a Lua. É, Existe uma forma de olhar isso como se fosse uma separação, né, entre a razão e a emoção, né, o Sol a razão, a Lua a emoção, né, mas a gente tem que lembrar que esse eclipse não, né, ele sempre é uma lua cheia, né, e a lua cheia ela acaba por trazendo toda a potência das emoções, né, que foram desenvolvidas nessa alunação, né? É uma alunação de escorpião, ou seja, é o signo de água que tem uma capacidade de aprofundamento nas emoções maior, né? Realmente, escorpião muitas vezes precisa fazer um mergulho nas suas próprias emoções, né? Talvez naquelas emoções que são mais ocultas, que são mais secretas, que ficam abaixo da superfície exatamente para poder fazer esse trabalho de transformação, fazer um trabalho de realmente de sublimação, né? Ou seja, você transforma um sentimento, transforma, né, uma emoção, e a ideia é que você acabe transformando ela, né, transformando em sentimentos melhores, em emoções melhores, né? Por isso, né, tanta capacidade, né, de avaliação e de compreensão emocional, né, psicologia, astrologia, toda atividade terapêutica que precisa de uma certa intuição, que precisa de uma certa capacidade de aprofundamento, né, nos assuntos, está relacionado com o escorpião. E provavelmente quem se habilita, né, para tratar desses assuntos, muito provavelmente tem alguma energia forte em escorpião. Eu, particularmente, tenho Urano em escorpião, né, então, e esse Urano faz um aspecto bastante interessante, né, bastante positivo em relação ao meu Sol em Peixes. Então, eu acredito que grande parte da minha dessa capacidade de estudo e aprofundamento, né, venha desse contato, né, entre meu Sol e Urano e Escorpião. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque isso acaba por fazendo a gente essa alunação acaba por ser uma alunação onde esse assunto das emoções ele é bastante trabalhado, né, pessoalmente e coletivamente. É bastante interessante, né, sabe, olhar, né, os dias de hoje, olhar o que se passa, né, no dia a dia e ver coisas bastante conflitantes, né, e como a gente acaba navegando por esses acontecimentos, né? É interessante, por exemplo, semana passada era uma lua crescente em Aquário, né? E eu até coloquei como título do vídeo, né, que ou crescia a responsabilidade social ou a rebeldia, né, a rebeldia social. E a gente pôde ver aí o que aconteceu ah, nessa semana, né, com as manifestações, né? E aqui eu tenho que fazer alguns comentários, né, que eu acho bastante pertinentes. É, eu acho que esses comentários que eu vou fazer acabam acrescentando, né, informações para vocês e até dando um panorama maior para os acontecimentos, né? Então a gente
Tudo bem, eu disse para vocês que poderia ter alguma rebeldia. Não enfatizei isso porque eu enfatizei mais a questão financeira. Mas agora eu vou fazer alguns comentários para mostrar como as coisas estão correlacionadas, né? Então, em primeiro lugar, né, eu gostaria de dizer que eu me posicionei, né, nem como Lula, nem como Bolsonaro, né, porque eu não acredito em nenhum dos dois projetos, porque eu não acredito em nenhum dos dois personagens, né? É, eu tenho uma posição, né, bem firme em relação à social-democracia, embora a social-democracia tenha perdido muita força, né, no momento atual. Né? Para mim, a social-democracia é a união, é o meio termo que se tem que chegar entre capitalismo e socialismo, né, entre esquerda e direita, entre a doação, né, o compartilhamento de aquário, né, e o poder pessoal de leão. Eu já disse isso algumas vezes para vocês que, para mim, nessa área de aquário, a gente tem que chegar nesse meio termo, a gente tem que equilibrar aquário com leão, a gente tem que, ao mesmo tempo que ah, focar no coletivo, mas a gente não pode esquecer os dons e assim o brilho pessoal de cada um, porque uma coisa está diretamente ligada, né, com a outra, porque senão a gente fica numa sociedade autônoma, né, autômata, que nem na música do The Wall, né, as crianças ali andando sobre o muro ali, sendo é, educadas para, né, ser apenas parte de um coletivo, mas sem ter expressão própria. Então, na minha visão, né, Era de Aquário, ela precisa da compreensão dessa chegada desse meio termo entre o que representa Aquário e o que representa Leão, né? E a gente vê que muitas vezes esses conceitos se misturam, né? E eles se perdem, né? Na falta de exatamente na falta de conceito, né? E de uma definição de propósito, uma definição de plano de governo, né? E tudo que está envolvido com isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria dizer que a rebeldia, né, da população em relação a ter perdido a eleição, né, eu, eu gosto de ver um movimento como esse, porque eu gosto de pensar que, né, afinal de contas, a Revolução Francesa, né, foi pensada, né, com esse conceito de um poder para o povo, né, mas eu gostaria de ter visto uma manifestação assim quando o Supremo, por exemplo, criou ali, né, meios, né, de soltar o Lula, onde quando o Supremo cerceou liberdades, né, e tudo mais, mas não num momento como esse apenas para defender, né, um dos personagens ali que era o Bolsonaro, né? Eu acho que realmente ali se devia respeitar a Constituição, né? Assim como eu fiquei indignado de ter um presidente, né, condenado na justiça, né, inocentado por uma série de. Ele, na verdade, ele não foi inocentado, né, ele simplesmente disseram que a comarca por qual ele foi julgado não deveria ser julgado por aquela comarca, deveria ser julgado por outra comarca. E eu até gostaria de dizer que se você gosta do Lula, se você que me assiste gosta do Lula, eu não tenho nada contra você, né? Eu gosto de colocar as minhas posições aqui exatamente por isso, não tenho nada contra você, mas eu gostaria, sim, de ver a lei, né, e a justiça sendo realmente alimentada nesse país, né?
Eu acho que é esse tipo de situação que cria, né, esse ar de estabilidade, né, política e social, né? E eu acho muito difícil, por exemplo, né, alguns atores, né, alguns personagens desse jogo político pedirem, né, para a população uma coerência se eles mesmos não são coerentes nas suas atitudes, né? Então, eu tinha que falar isso sobre o que eu achava dessa situação das manifestações. Disse para vocês que as manifestações aconteceu no dia ali, né, onde eu tinha até dito para vocês, olha, tem uma quadratura T aqui acontecendo com Lua, né, conjunta Saturno e Aquário, né, ambos quadrando, né, Sol, Vênus e Mercúrio em Escorpião e quadrando Urano em Touro, né? Então isso tinha tudo a ver com o momento, né? E mais uma vez eu gosto de ver, né, a população agindo, né, saindo da omissão, né, e tentando ser um agente, né, da sociedade, mas acho que os motivos não são válidos. Acho que a indignação pelas, pelos erros, né, dos agentes políticos e sociais, eu acho que é muito válida, mas não gostaria que isso fosse levado, né, apenas para defender o Bolsonaro, né, que perdeu na eleição e tem que dar espaço para outro. E eu disse para vocês que isso tinha muito a ver com a questão econômica. Bom, economicamente eu venho trazendo para vocês, né, que a gente vive um momento difícil economicamente para o mundo, não para o Brasil. Acredito que se você ver meu vídeo, você olha a situação do Brasil, provavelmente você não está passando dificuldade, muito provavelmente você tem alguma perspectiva, né, de crescimento, de emprego, você deve ter visto uma deflação, né, nos últimos meses por causa da redução de impostos sobre a gasolina, e muito provavelmente você deve olhar, escutar o que eu estou falando e pensar que eu estou criando ali uma teoria da conspiração, né? Principalmente se você vem apenas pensando que eu vou falar aqui só sobre astrologia, mas a astrologia ela é o a mais, né, sobre essa informação que eu estou passando. Então, para explicar, eu acho que é uma explicação que eu tenho que dar. É, Mais uma vez, a situação econômica mundial é muito ruim, é muito complicada, né? A subida de juros, né, que os Estados Unidos precisa fazer para combater a inflação, ela tira dinheiro de todos os mercados, né, porque é muito melhor você investir em uma renda fixa nos Estados Unidos do que você investir em qualquer outro investimento de risco, né? Então ela suga o dinheiro do mundo, né? Muito dinheiro, né? Sai dos mercados para, né, ser investido ali nos Estados Unidos através da renda fixa e mercado de outros derivativos, né? Como juros futuros, bonds e tudo mais, mas tudo que envolve, né, ali a variação dos juros dos Estados Unidos. A gente tem a guerra, que é um outro complicador, né? Eu já disse aqui para vocês também que a, a guerra, principalmente envolvendo países ali onde existe uma defesa do regime autoritário, né? Ela busca também uma depreciação, né, monetária e macroeconômica do Ocidente, né,
E é fácil, né, vocês verem que é muito fácil quebrar a União Europeia, né, porque tem alguns países muito ricos, outros muito, assim, muito pobres, né, então é fácil desbalancear isso, né, então vocês podem pesquisar e ver que a Alemanha já começa a pensar, a Alemanha como é o mais rico, já começa, né, a fazer alguns questionamentos, né, a pensar se realmente vale a pena ficar ali, né, salvando os países mais pobres e para tentar manter essa União Europeia, né? Então a recessão da União Europeia já está comprada, o mercado já comprou a ideia, já aceitou, né? Acrescenta-se a isso o Japão, né, que também está muito ruim. O Japão tem algumas outras coisas, né? O Japão ele é o único país do mundo hoje que ainda tenta diminuir juros para estimular a economia, para a economia continuar crescendo, mas fazendo isso, ele é um dos poucos que briga contra essa ascensão, né, dos juros dos Estados Unidos. Portanto, muito dinheiro sai do Japão e vai para os Estados Unidos, né? Então, vocês veem, eu estou querendo mostrar para vocês como a situação no mundo é difícil, né, econômica. E por que que os Estados Unidos está fazendo isso? Porque os Estados Unidos está com a economia muito aquecida, né? Então isso gera inflação, né? Gera falta de mão de obra, matéria-prima também, mas a mão de obra é que complica, né? Porque faltar mão de obra aumenta salário, aumentar salário também aumenta a inflação. Então é um ciclo vicioso, né? Que o Banco Central dos Estados Unidos está tentando vencer. Inclusive eu indicaria para vocês assistirem, né? Essa última entrevista, né, do Jeremy Powell, ele explicando, né, por que que ele está subindo os juros, tudo mais. Então tem alguns pontos, né, algumas perguntas que os jornalistas falam para ele, né, e uma das perguntas, né, ele respondeu que que a inflação já deveria ter começado a cair, é, e que ele mesmo não está entendendo por que não está caindo, né? E que a única coisa que ele pode fazer é continuar, né, subindo, né? Fazer o que ele pode fazer. Ele está usando a ferramenta que ele tem e ele espera, né? Isso ficou bem, essa resposta ficou bem, assim, evidente. Né, várias vezes ele disse que ele espera que caia, ele espera que dê certo, né? Mas eles também deixam um pouco claro que ele mesmo não sabe, né, se é a atitude certa. E ele tem a completa certeza de que ele errar a mão, né, que ele subir demais, ele vai acabar prejudicando o resto do mundo, né? Uma outra pergunta que fizeram para ele é o seguinte, se essa subida de juros não tem a ver com ga- gastos excessivos do governo, né? E ele respondeu ali dizendo que não, né, que é mais o dinheiro que está sobrando né, assim, na conta das famílias, as famílias estão consumindo demais, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que os Estados Unidos está gastando muito dinheiro, né, alimentando ali a guerra, né, ajudando a Ucrânia financeiramente e, né, através de armas, né, e ajudando a Europa, né? Então a gente sabe que tem muito gasto também. Então isso também acaba é, reduzindo, né, essa, essa poupança, né, dos Estados Unidos e, consequentemente, gera esse aumento de juros. E aí, eu acho que tem uma conexão muito legal com o Brasil, né, que eu acho que gostaria que vocês pensassem sobre isso. Hoje, essa semana foi muito, como eu disse, foi muito atípica. Então, o Lula ganhou,
E aí mostra, a gente sai nos grupos aí o vídeo do pessoal da Globo comemorando, aí tem uma âncora da CNN que porque o dólar, né, baixou, caiu, foi para 5,1, aí comemorando, dizendo que é assim quando o Lula vai ganhar, porque agora o dólar está mais baixo, que o pobre vai comprar picanha, que o pobre vai, né, poder viajar e tudo mais. E cai exatamente também numa coisa que eu venho falando para vocês, que é, né, ali o Marte em Gêmeos ali, ou seja, e agora é retrógrado, né? Então, essa questão de a gente não se preocupar com a informação que a gente dá uma informação e acaba uma informação incompleta e acaba passando uma ideia para as pessoas, né? Que todos os problemas, não todos os nossos problemas estão resolvidos e que agora com o Lula ganhando, o dólar vai voltar para três reais e que a gente vai poder comprar o que a gente quiser e tudo mais, né? Então, é, por isso que eu venho aqui e conto essa história toda para vocês, né? Chamo a atenção para esses pontos, para vocês não ficarem só com a informação da mídia, né? Principalmente com essa mídia, né, que tinha ali um ranço pela direita, um ranço pelo Bolsonaro e não se preocupa, né, em estudar as informações e saber de onde saem as coisas, né? Então, o dólar baixou né, pela redução da tensão das eleições, né, por a nossa balança comercial tá positiva, né? Mas a bolsa, as empresas na bolsa de valores, né, principalmente as, que, as menores, né, e as de varejo já caíram demais, né, já estão muito com seus preços bem baixos, né? Assim como estão as grandes empresas, né, de tecnologia lá fora, então Netflix, Google, Amazon, todas essas empresas estão, né, sim, com os seus preços muito baixos porque já caíram demais. É, a gente vai, né, ter um impulso grande agora, né, mas como muitos economistas estão dizendo, vai ser um voo de galinha. Por quê? Porque o PT, né, o governo novo, vai estimular, né, um crédito, vai estimular uma distribuição de renda que, na verdade, não é real, né? E muito provavelmente não vai poder ser sustentada, né? Eu disse para vocês a situação do mundo, como o mundo está economicamente, né? Essa semana a discussão foi em volta de uma PEC, né? De um projeto de lei para aumentar o teto de gastos em 200 bilhões, né? Eu sei que algumas dessas palavras, desses termos, né? Eles parecem, eles parecem, eles não são próximos da gente, né? Mas teto de gastos é como se fosse, né? Aquilo que cai na sua conta, né? Você tem para gastar, né? E passar, né? Passar do limite do teto de gastos significa você entrar no seu cheque especial, o Brasil entrar no cheque especial e gastar além do que ele pode, né? Então, se o Brasil precisa gastar 200 bilhões a mais, né, para fazer para cumprir com esse gasto que o PT, antes de começar a governar, já tá prevendo, né? Imagina o passar do tempo, né? Do passar do ano, do passar dos meses aí com o PT no poder, né? Então esses assuntos começam a surgir, né? E eu queria colocar essa posição aqui. Eu sei que minha audiência é baixa, né? Mas se você assiste, né? Preste atenção nesses pontos, né?
Não fique desanimado, não fique desmotivado, né? É, trabalhe ainda mais, faça ainda mais. Se, se, é, Até falo para vocês, aproveitem esse pequeno voo de galinha, né? Mas tenham os olhos muito bem é, no longo prazo para entender que se tudo que for gasto agora, tudo que for liberado agora, a conta será paga mais para frente, né? Então, provavelmente a bolsa vai subir, né? Depois que o governo começar, principalmente se colocarem no Ministério da Fazenda alguém que o mercado gosta, né? A bolsa vai subir, pode ter mais liberação de crédito, né? É, mas é importante que vocês entendam que existem consequências, né? E na iminência de um crash, né, com os países mais ricos, né, consequentemente o Brasil vai sofrer com esse crash, né? É, vai ter queda nas suas ações. Então, se eu fosse um consultor econômico aqui, um consultor de investimento, eu diria para vocês, e vocês vão ver muito consultor de investimento falando, ó, pega toda a sua poupança que você guardou na vida e compra a ação da Magazine Luiza, né? Porque vai subir, porque o Lula vai dar linha de crédito para comprar geladeira, comprar televisão, né? E aí a Magazine Luiza está baixo, está barato, então compra porque vai subir, né? Então, se você for comprar, compra, mas não compra todas as suas economias, né? Compra aquilo que você pode, né? Tenha, sim, a consciência de que a situação mundial está muito é um problema muito maior do que apenas, né, esse voo de galinha do Brasil, né? Então são essas dicas que eu tenho para dar para vocês dentro desse vídeo de astrologia, né? Mas eu acho que eu tinha que falar isso até para eu já tenho falado muito sobre essa questão econômica, ah, e aí com todas essas notícias, né, que saem na mídia, né? Eu me coloco na posição de vocês e penso, pô, mas ele falou que tá ruim, que vai quebrar, né? Então é essa visão essa explicação que eu dou aqui para vocês entenderem, né? Principalmente naquilo que tange o Brasil, né? De estar no Brasil, como eu disse para vocês, a gente vai ter essa, essa falsa ilusão de que o Brasil vai deslanchar, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente está realmente entrando, né, no cheque especial e, e o que vai acontecer, né? Se acontecer um problema econômico mundial, a gente está, né, sim, já está dentro do cheque especial, né? A gente pode acabar sofrendo bastante com isso. Acho que eu falei bastante desse assunto, né? Ah, e eu acredito que se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber mais, manda mensagem, né? Coloca nos comentários. Eu só queria mostrar para vocês um gráfico aqui, né? Para exemplificar tudo isso que eu estou dizendo, né? Então, esse aqui é um gráfico, né? Mostrando, existem gráficos melhores, né? Mas eu não achei o gráfico que eu queria, mas esse aqui dá para mostrar para vocês o que eu quero mostrar, né? Toda a sociedade, né, ela tem um início, um apogeu, né, e queda, né? Apogeu e queda e depois um renascimento. É assim desde o início da humanidade, né? E é lógico que o dinheiro, né, também está relacionado com isso. Culturalmente, né, e espiritualmente, a gente tem o movimento dos avatares, né,
que o Avatar vem, traz um ensinamento, né? Esse ensinamento, ele no início ele é assim, não é desvirtuado e depois com o tempo ele vai sendo desvirtuado, né? Assim é também com o dinheiro. Então, de tempos em tempos, né, existem ciclos econômicos. Então, primeiro você tem um otimismo aqui, né? Esse otimismo vai gerando recursos, até que você chega num topo aqui, né? Que é até o gráfico, esse gráfico aqui, infelizmente também é em inglês, mas ele está falando que você você tá, né, se você estiver no topo, né, esse aqui é o momento, né, de realmente computar os lucros, né? Então, tudo que você ganhou, você vai ali computar os seus lucros. Depois esse ciclo vai diminuindo, né? Então, a gente pode comparar isso aqui com um gráfico da Bolsa de Valores, por exemplo, né? Então, as ações sobe até que chega num topo, né? O que eu faria nesse topo? Eu venderia, né, e realizaria o lucro, né? Ou seja, aquela ação vai virar dinheiro, vai virar recurso. Depois, a situação econômica vai se depreciando, né? E aí vai acontecendo esses pontos aqui. Então, primeiro você tem uma ansiedade, porque aquilo que era crescimento já não consegue ser sustentado. Depois você tem uma negação, que para mim é o momento atual, né? A gente está negando que a situação está ruim. Depois a situação vai piorando, a gente fica com medo, né? Depois a gente acaba é, iniciando um processo, né, maior de venda, né, até ter um pânico, que é o crash que a gente fala, ou seja, o mercado compreende que realmente está tudo ruim, né, porque todos os pontos, né, ansiedade, medo, desespero já foram ultrapassados aqui. Aí existe o pânico no mercado, que é o tal do crash, né? Eu falei para vocês, se quebrar uma empresa dessas grandes, né, uma empresa dessa que é sustentada pelos juros, né, pelo crédito, então o mercado vai ficar em desespero, é o estado do desespero aqui. A capitulação é quando todo mundo quer correr do mercado, você quer vender rápido, né, para poder se desfazer daquele investimento, né? Aí você tem aqui o desânimo, né? Esse desponsoring é o desânimo. E aqui ele fala, ó, a melhor oportunidade é aqui, né? Aqui que você tem que comprar. Como aqui é quando você tem que vender aquilo que você comprou, o seu investimento. Aqui, quando tudo caiu, né? Tá tudo, né? Aqui tá tudo barato, todas as ações estão baratas, todos os investimentos estão baratos. Aqui você tem que comprar, né? Porque aí tá barato e quando crescer de novo, você vai realmente ter um ganho, né? Então, é assim que funciona, né? A macroeconomia, né? Principalmente aquilo que tange a bolsa de valores, né? Quando não tinha bolsa de valores, ainda tinha o mercado, né? Vocês podem ver na história da antiguidade aí, você sempre tinha ali o mercado fazendo esse jogo de crescimento, né, e depressão, né? Então, eu só queria mostrar isso aqui para vocês, para também mostrar, né? Existem gráficos melhores, tá? Que mostram, inclusive, o crescimento da bolsa, né? Comparados a o gráfico comparado, né? Com, por exemplo, os crashes que a gente já teve. Então, mas isso aqui eu acho que dá para entender a ideia que eu trouxe, né? E dá para entender também acho que, em que ponto nós estamos, né, e quais são os perigos aí, né, do momento atual. E por que que eu falo tudo isso aqui no vídeo de astrologia? Bom, nós vamos ter aqui, vou mostrar aqui para vocês
o dia o dia do eclipse, né, do eclipse em Touro, e que também, como eu disse para vocês, é uma lua cheia. Então a gente tem aqui, ó, essa quadratura T, né, sendo formada, é, e é uma quadratura que envolve esse eixo importante que é o eixo de Touro-Escorpião, o eixo do ter, né? Touro como aquele que produz, né? Que realiza, que constrói, Escorpião como aquele que transforma, né? Que recicla, né? Então é o eixo do ter, né? Então é o eixo do desejo, o eixo daqui onde a gente coloca todos os nossos desejos, né? Desejo de realização, né? Ah, touro e os desejos, né? De a gente pode dizer de aqueles desejos que estão relacionados com os nossos sentimentos, né? Os nossos desejos emotivos, né? Que são os desejos de escorpião, né? Então, esse eixo com a Lua aqui, conjunta com Urano, é Urano traz a energia do mental abstrato, né? Que vai fazer a gente ter que conviver com aquilo que é repentino, que muda rápido, né? Assim como, né, o raio, né, a chama da intuição ali, né? Então, assim é essa energia uraniana. Então, traz a questão dos imprevistos, mas também traz uma energia criativa muito grande, né? Eu tenho dito para vocês aqui que Urano em Touro meio que faz com que a gente tenha que transformar os meios de produção e transformar essa forma como a gente lida com o dinheiro, né? Ah, ambos estão aqui contra, né? Estão em oposição, né? Com Sol, Mercúrio e Vênus em Escorpião, ou seja, será que a gente é capaz de saber, de compreender aquilo, o que eu preciso transformar, né, para continuar produzindo, né? Será que eu consigo somar essas capacidades? Será que eu consigo saber, por exemplo, um exemplo disso, né? A Europa hoje vive uma crise energética, né? Potencializada, né? Porque por uma ideologia ESG, que é uma ideologia de não usar, não fazer mal para a natureza, né? Não usar combustíveis fósseis, né? E não usar energia nuclear, né? Mas hoje lá falta energia, porque por causa da guerra, porque não tem gás, né? O gás foi o substituto, né, para usar a energia nuclear. E hoje eles têm que fazer concessões e, né, as usinas nucleares que eles estavam desativando, eles são obrigados a reativar, né? Então, isso aqui é um exemplo, né? Mas isso aqui é um exemplo também, né? Ou são signos fixos, né? E eu sempre falo para vocês das, das teimosias, né, das resistências que os signos fixos têm em fazer as coisas, né, em ter mudanças repentinas e fazer as coisas diferentes e mudar o jeito que a gente tá, né, estamos fazendo as coisas. Então, isso aqui mexe em muitas resistências, né? Então, parece nesse momento, por exemplo, que eu vejo o mundo, né, totalmente maluco, né? Quando ativistas vão lá, né, e jogam um molho de tomate numa obra-prima, né, num quadro que foi produzido por arte, né, por alguém que
trouxe né, um conceito artístico, né, de algo que não existia, foi lá, fez um quadro, o quadro está lá no museu, né, e o ativista vai lá, joga molho de tomate no quadro, dizendo que estão gastando dinheiro para cuidar do quadro, ao invés de cuidar das pessoas. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas são resistências, né, intolerâncias, né, que tem muito a ver né, com essa capacidade de compreensão do mundo como ele é, né? Tipo assim, uma tendência de provar que o meu modo de pensar está certo, né? Isso tem muito a ver com signos fixos, né? Os signos fixos, como eu trouxe semana passada, eles têm um significado muito grande, né? Porque eles representam, né? Assim, a concentração do poder, né? Dos elementos, né? Então, touro, o poder do elemento fogo, aliás, touro, o poder do elemento terra, leão, o poder do elemento fogo, escorpião, o poder do elemento água, e aquário, o poder do elemento ar. Mas também tem esse peso, né? Porque a gente, muitas vezes, tem a dificuldade de ser tolerante e de perceber a necessidade da mudança, né? Perceber que algo precisa, que o caminho que a gente está indo precisa ser mudado, né? E é difícil, né? Porque, por exemplo, o ativista acha que ele tá sendo, né, flexível, né? E o governo acha que está sendo flexível, mas a flexibilidade mora no diálogo, né? Que eu acho que no momento de hoje assim, a peça mais difícil de se chegar. E o diálogo está aqui, ó. O diálogo aqui é Saturno em Aquário, signo de ar, signo do conhecimento e do compartilhamento do conhecimento, né? Só que aqui Saturno está em quadratura, ou seja, é difícil eu entender, né, as motivações aquarianas e combinar essas motivações aquarianas com as escorpianas e com as taurinas. É difícil, né? Eu preciso fazer concessões, eu preciso abrir mão das minhas verdades, eu preciso abrir mão de algum conceito que eu defendi, né? Então, a teimosia aquariana é exatamente essa. Eu tenho uma ideologia, eu tenho uma forma de pensar e eu não abro mão dela, não vou mudar. Você pode vir aqui com o argumento que você for, mas eu não vou abrir mão dessa 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 teorização daquilo que eu acho certo, né? Então, por isso que eu disse para vocês que o momento, esse eclipse ele é muito pesado, né? E ele traz essa série de tensões, né, para esse momento. E eu também disse para vocês que, para mim, né, é, todo o eclipse, né, tem uma questão de luz, né, ou seja, a luz do Sol e a luz da Lua, que podem ali incidir, né, sobre a, as coisas que estão ocultas, né? E é uma emanação de escorpião, ou seja, tem a ver com o oculto que precisa ser revelado. E aí, todas as, se a gente parar para pensar em todas essas coisas que eu trouxe, né, que eu falei para vocês que aconteceram nessa semana, né, desde a mídia, né, que é a favor do Lula, defender pautas que nem são verdadeiras, como baixou o dólar, né, agora vai dar para comprar picanha, né, e tudo mais, até as questões, né, relacionadas ali vamos ter um novo boom no Brasil, vamos crescer acima da média, vai ter crédito, vai ter isso, então eu acho que a informação precisa chegar correta, né, e precisa chegar total, né. Então essas coisas que eu queria
chamar a atenção de vocês para vocês ficarem atentos, né? Eu tenho consciência de que é muito difícil, né, talvez informar muitas pessoas, né? Mas você conseguiu absorver, né, o conteúdo que eu trouxe aqui, né? Tenta transmitir para quem você consegue, para quem está dentro do seu círculo de amizades, para quem chama a atenção desses pontos, né? Para que essa discussão fique maior, para que as pessoas se preparem, né, para um momento, ah, para que não fiquem empolgadas com esse momento que parece muito, assim, muito otimista, né, que problemas maiores e circunstâncias maiores estão, assim, bastante importantes, né, e precisam ser levados em conta, né. E eu acho que é isso. Esse vídeo já está bastante longo, mas eu vou dar uma passada aqui nos dias, né, tentar ser rápido, né. Então aqui a gente está no dia 6, né, a gente está no dia 6 domingo, a Lua está em Áries, então ela faz um aspecto bastante positivo aqui para Saturno e Aquário, então é um momento. Isso aqui fala muito sobre liberdade, muito sobre a gente entender a nossa liberdade pessoal, né? E também é aquela questão, né? Onde a minha liberdade termina, começa do outro, né? E vice-versa, né? Então, no domingo, né? Então, muito bom para praticar esportes também, né? Para praticar atividade física. Essa lua em Ares aqui pode ajudar bastante. Segunda-feira, né? A lua entra em touro, a lua em touro é uma lua. A lua fica exaltada em touro, né? Então a lua vai pedir que a gente, né, possa ter fartura, né? A gente tenha contato com a fartura, né, de recursos. Touro gosta muito disso, da fartura, né, daquilo que pode ser, a palavra certa não é aproveitado, mas pode ser é, vivenciado, né? Toda aquela fartura. A gente pode você ter uma casa confortável, uma cama confortável, né? Você saber que você tem uma segurança, porque o negócio que está fazendo está dando dinheiro e tudo mais. Então, tudo isso tem a ver com essa lua entrando aqui, essa lua em touro. E aí, quando ela faz essa conjunção com Urano na terça-feira, então ela tanto pede uma atitude, né, de essa atitude criativa de Urano, né, mas também sim, sente que essa segurança ela não é tão é, ela não é tão segura assim, né? Ficou até um pleonasmo, né? Mas segurança segura, mas é tipo assim, perde um pouco essa sensação de segurança, né? Parece que existe uma imprevisibilidade no ar, né? Então a Lua, essa Lua em Touro que gosta da segurança e gosta do estável, perde um pouco essa sensação de estabilidade porque encosta nesse Urano aqui, né? E se opõe ao Sol, se opõe a Vênus e Mercúrio, ou seja, tem também esse peso, né? Essa necessidade de integração com o Escorpião, né? Esse crescimento ele não pode só visar, como assim, por exemplo, eu tenho os recursos naturais, né, um dia vai acabar os recursos naturais, então eu preciso ter uma habilidade de transformar, né, aquilo que já está feito, eu preciso ter uma habilidade de reciclar as coisas, né, então é o que pede esse contato, né. Muitas vezes pode existir resistência,
Eu não quero reciclar nada, eu não quero nada antigo do passado, eu quero fazer novo, eu quero construir. Então, como essas coisas vão se dar, né? É o que a gente pode também sentir nessa eclipse, né, solar e nessa lua cheia em touro. E aí, né, como eu disse para vocês, Saturno aqui em Aquário, né, é, funcionando como crítico, né, como aquele que critica um lado, critica o outro, né, e que pode tentar, né, ser ali alguém que julga os dois lados, né, e ver quem está certo. O problema é que serão os olhos do coletivo, né? Aquário é o coletivo, né? Então é como se um grupo de pessoas, né, fosse julgar, né, a situação atual, né? Então é por isso que eu acho que isso está muito, na minha visão assim, traz muito um peso sobre o mundo financeiro, né? Para vocês, né, entenderem, por exemplo, com, mesmo com esse discurso do Jeremy Powell, e com todos os outros, né, índices econômicos aí, macroeconômicos, a bolsa está subindo, né? A bolsa está subindo ali sexta-feira, os criptomoedas também subiram. E aí, né, existem vários influenciadores que ficam assim, não, subiu, vai subir, agora vai subir, né? Alta infinita, que é um termo que eles usam bastante, alta infinita, vai subir, começou a subir e tal. Mas, assim, as pessoas que têm mais dinheiro, né, que no mercado econômico eles chamam de baleias, né, apelidaram de baleias, né, elas manipulam o mercado de uma forma, né, que cria essa sensação de que vai subir. Não, vai subir, né, e que, né, os investidores ficam ali. E aí o outro lado, né, que são os apelidados sardinhas, as pessoas que entram com poucos recursos ou que entram, né, para entender o mercado, né, pegam esse movimento de subida, começam a comprar, né, e alimentam esse movimento de subida, até que o valor das ações chega no nível que as baleias queriam, né, para poder vender. Aí elas vendem, né? E derrubam o preço das ações e as sardinhas acabam perdendo boa parte daquilo que elas investiram. Isso é uma coisa que acontece muito, né? E o que me deixa assim surpreso é que esses influenciadores, né? Eles conhecem esse movimento, eles conhecem, né? Essa manipulação no mercado. Mas eles precisam de visualizações, eles precisam de gente assistindo os vídeos deles, né? E dizer que o preço está caindo diminui o número de views, diminui o número de pessoas assistindo os vídeos. Então, eles preferem entrar na onda dos manipuladores, né? Por exemplo, esse Saturno me parece muito bem isso aí, né? Alguém que está olhando o circo pegar fogo, né? E que pode escolher ir para um lado para o outro, mas que, na verdade, pode acabar ganhando, né? Com um lado e com o outro. Então, mas, de qualquer forma, é Saturno, né? Saturno tem sempre um olhar mais crítico, mais criterioso, mais preocupado com, né, com o correto, né? Um jeito certo de fazer as coisas. Então, também pode ser a população, né, assim como a população se manifestou com as eleições, também pode ser a população, né, olhando algo muito grave acontecendo na economia e, né, tendo ali um peso dentro do acontecimento. E aí a gente tem a quarta com a Lua ainda em touro, mas já se projetando sobre Gêmeos. Na quinta, a Lua entra em Gêmeos, inicialmente sem fazer aspectos, né? Mas depois ela vai fazer na sexta uma conjunção com esse
Marte retrógrado, né? E fazer quadratura com Netuno e Júpiter que estão em peixes, né? Então aqui, é, entre quinta e sexta-feira aí, é, o programa aqui não mudou a data, não é 10 de novembro, aqui é dia 11 de novembro, tá? Tá até aqui em cima, dia 11 de novembro. Então, na sexta-feira, né, um pouco de dispersão, né, e a gente disperso entre as conversas, né, entre talvez esse clima de polarização, esse clima de polarização, né, e de essa disputa, né, que a polarização traz, né, essa guerra de narrativas, né, e a, a assim a sensibilidade, né, e também naquela questão da você se voltar para aquilo que é se voltar os olhos para sua sensibilidade, né? Então essa sensibilidade pode ser cuidado de alguém ou pode ser você ver algo artístico, né? Ver algo, assistir uma Netflix, ir no cinema. Muito bom que essa sexta-feira aqui vai sair, essa semana sai o Pantera Negra Forever, né? Então aí, boa dica para vocês aí. Você assistiu o Pantera Negra aí, né? Vocês vão se divertir porque, né, embora vocês abandonarem aqui as, as disputas, né? E as notícias, né? Essa enxurrada de notícias que a gente tem todo dia, né? A gente, ou você fica nisso, ou você vai tratar da sua sensibilidade. Sensibilidade, ou você vai se dedicar a uma causa, ou você vai curtir, né? Se divertir, ver alguma coisa que vai te trazer alguma coisa mais cultural, artística, né? Então, pra quem gosta de cinema, sexta-feira aí tá aí, Pantera Negra Forever. Dia 12, sábado, então a Lua entra em Câncer, né? Bastante interessante, porque ainda estamos aqui dentro de uma alunação de Escorpião, então essa Lua vai nesse momento aqui, os três aqui que estão em Escorpião, né? Sol, Vênus e Mercúrio, eles estão fazendo um trígono aqui para Netuno e Júpiter que estão em Peixes, né? Então, um momento emotivo, né? É muito interessante, muito bom, porque as nossas emoções vão dialogar de uma forma positiva, né? A gente vai ficar emocionalmente, assim, energeticamente, né? Nossas emoções vão estar em uma muito boa disposição, né? E que a gente tenha, assim, o cuidado de tratar as boas emoções, né? A gente não se perca em más emoções. E aí a Lua entrando aqui em Câncer, ela vai acabar, né? Fazendo ajudando esse elemento água aqui, né? Essas, essas nossas emoções a também ter um viés canceriano aqui, né? De proteção, né? E de acolhimento aqui, né? Então, é, a semana, embora tenha esse momento, tenha esse eclipse, um momento bastante crítico, como eu falei para vocês, depois a gente fica com um sentimento, né? Com as emoções bastante. A gente consegue, vai conseguir tratar as nossas emoções de uma forma muito positiva. E aí eu falo para vocês, alimentem as boas emoções, né? Para não ficar também alimentando más emoções.
né? Então aqui é o dia 14, chega até o dia 14, que é segunda-feira. Daí na terça-feira é a lua minguante em Leão, eu falo semana que vem. Então aqui vocês podem ver que é um momento aqui onde tem um grande trígono né, nos signos de água aqui. Então é um momento bastante interessante para que a gente possa entrar numa alunação, né, do como eu falei para vocês, de Escorpião, que é o signo, é, assim, que trata as emoções, né, trata o elemento água da forma mais profunda, né? Então, ter um grande trígono aqui significa a gente, né, pegar toda essa compreensão que a gente absorveu, né, que a gente conseguiu de Escorpião, nossas emoções mais profundas, né? Transformar essa simpatia em peixes e transformar esse acolhimento em câncer, né? Então é um momento bastante interessante. E aqui, né, a gente tem essa alça, a gente chama esse tipo de formação de alça. A gente tem um contraponto aqui, né, com touro em Capricórnio, ou seja, é um, essas emoções elas têm que ter um pé, assim, elas não pode ficar só no campo do lúdico, no campo do, do subjetivo, né? Você tem que ter um pé na realidade ali, que esse pé na realidade aqui é esse Plutão em Capricórnio, né? Então, antes disso, a Lua faz um bom aspecto para Urano em Touro, né? Eu passei direto aqui, né? Mas tem um pé na realidade aqui, que é esse sextil da Lua com Urano em Touro, depois essa oposição com Plutão. Muitas vezes a Lua faz essa oposição com Plutão e eu digo para vocês que é ruim, porque é, essa oposição da Lua com Plutão, essa Lua em Câncer, né, já muito envolvida com as emoções, sendo questionada por esse Plutão em Capricórnio, que traz um olhar crítico, né, e pragmático, tem um certo peso, né? Então a gente fica emocionalmente, a gente pode ser emocionalmente coagido, né? Tipo, alguém com muito pragmatismo pode acabar questionando alguém que é muito emotivo, né? Vamos dizer assim. Tô dando um exemplo, né? Mas aqui, né, existe uma harmonia que é exatamente esses bons contatos com os outros planetas que estão em signos de água. Então, aqui é como se tudo isso aqui, todos eles estivessem dando força nesse ponto focal aqui, que é a Lua em Câncer, ou seja, na emoção, né, propriamente dita, né? Então aproveitar, né, porque logo em seguida é a Lua entre Leão e aí a gente vai ter que fazer alguma coisa com essas emoções boas que a gente alimentou aqui com a Lua em Câncer, né? Então acho que é isso, pessoal. Desculpa esse vídeo longo, mas eu precisava dar algumas explicações para vocês, para os meus vídeos não parecerem apenas teoria da conspiração e vocês não ficarem achando que eu estou torcendo contra, né, a economia mundial, né? Então eu acho que eu tentei deixar o mais claro possível os meus motivos, né, de dar esses avisos e aonde eles estão fundamentados, né? E eu indico para vocês que vocês estudem esses assuntos também, né, que eu trouxe para vocês aqui, para que vocês possam também ter as suas percepções, né, e poder enxergar a situação com outros olhos, né?
Do mais, eu queria só desejar uma boa semana para vocês, né? Uma boa lua cheia em touro, né? Um eclipse solar. Eu nem vi, né, as questões do horário, onde vai ser visível, mas de qualquer forma, sempre eu estou pensando mais no que isso significa, né? Do que em qual posição, né, vai ser possível né, isso tem um efeito que onde o eclipse é visível é uma área do mundo, né, onde provavelmente os efeitos serão mais sentidos, mas eu acho que como aqui os assuntos são maiores ali do que o próprio eclipse, eu acho que eu não me preocupei, né, em verificar onde vai ser visível ou não, mas eu acho que como, sim, eu acho que como embasamento, eu acho que eu trouxe bastante embasamento para vocês, né? E espero que vocês aproveitem as oportunidades daí e não estejam preparados, né, para as dificuldades. Uma boa semana, um abraço, tchau.